Fala, meu povo querido, chegamos então no nosso quarto e último bloco para tratarmos dos últimos detalhes aqui de aplicação da lei penal. Curso esse de direito penal focado exclusivamente no concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás, a melhor polícia penal do Brasil, vai por mim. Vai por mim que é sucesso, viu? O Filipão e o Carlão aqui no estúdio já viu isso, já viu que é a melhor polícia penal do Brasil mesmo, tá? Bora lá. Nesse último bloco nós vamos falar sobre extraterritorialidade, mais outros assuntos dentro desse cenário de lei penal no espaço. Vem para a tela para você ver um detalhe. A gente está falando sobre isso aqui, ó, a aplicação da lei penal. E aí nós finalizamos a aula passada. Na aula passada nós falamos de 3 pontos dentro de aplicação da lei penal. Nós falamos de lei excepcional e lei temporária, falamos de tempo do crime e falamos de lugar do crime. Nessa aula eu vou responder essa questão aqui com vocês, tá? Sobre, obviamente, da banca IBFC, que é o nosso objetivo aqui, sempre trazer para você características da banca. Esse curso, volte comigo, esse curso ele é um curso teórico, mas é um curso teórico direto ao ponto. Aqui você não tem enrolação. A gente fala efetivamente o que você precisa. Aqui eu não vou ficar te contando historinha de como foi minha trajetória na polícia. Isso é no podcast. Quando eu estou aqui, inclusive nessa mesma mesa, a gente só faz aquela virada aqui, né, Carlão, na mesa. A mesa tá na horizontal, a gente traz ela para vertical aqui e beleza. Aí é um podcast, aí é a hora das histórias, de você entender um pouco mais sobre a polícia penal, a carreira, operações e tudo mais. Aqui não cabe isso. Inclusive até ter uma crítica desse momento. Você que está aí do outro lado e fica assistindo, ou o professor que está aí do outro lado fica contando história demais, aquela coisa toda. História não passa o aluno em concurso público. O que passa o aluno é o conteúdo. O momento da história é no podcast. Então, quando eu estou no podcast, é história. Aqui é aula direto ao ponto. Bora lá. A prova da IBFC, ela poderá cobrar de você dessa forma que está aqui agora. Ó. Como o IBFC exige nas provas. Essa questão aqui é uma questão um pouco antiga, né? Faz 10 anos essa questão. Mas foi a questão que eu achei sobre esse tema, então quis trazer para você. É melhor trazer questões antigas, mas da banca, do que questões novas que não é da banca, certo? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Letra A. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinar, aplica-se ao fato praticado após a sua vigência? Não. Aqui não é após, tá? É os fatos praticados durante a sua vigência. Olha o que diz aqui, ó. Olha aqui. Artigo 3º. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, o que essa questão fez? Ó? Essa questão é o que eu estava explicando para você agorinha, Carlão. É explicar direitinho, com calma, para o aluno, para ele ver como é que a banca faz. Como é que a banca vai titubear você, tentar gelar você na hora da prova. Ele colocou a expressão após, não é após a vigência. É os crimes praticados durante sua vigência. Então, não é a letra A. Letra C agora. A pena cumprida no estrangeiro não atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, tá? Isso aqui vocês ainda não estudaram comigo. Isso aqui tá no artigo 8º, nós vamos estudar nesse bloco agora. Também não é essa expressão, ó. Na verdade, ela atenua, a expressão não aqui tornou a questão incorreta. Aí vem a letra D. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução... Aqui, deixa eu só organizar esse relógio que está dando trabalho para nós, mas enfim. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, não responde pelos atos já praticados. Pelo contrário, ele responde sim. Esse aqui é um assunto que está na parte geral do Código Penal. Até então, tá? É um assunto... Isso aqui, se eu não estiver enganado, que desiste voluntariamente é chamado de desistência voluntária, tá bem? A expressão não aqui tornou a questão incorreta. Isso aqui é a fundamentação dela lá no artigo 15 do Código Penal. Não faz parte do tema aplicação da lei penal, mas veio misturado. Até, volta novamente comigo, tem uma dica para você. O ideal é você estudar todos os tópicos do direito penal, previsto no edital agora, da Polícia Penal de 2024, focados na banca, como de fato o que nós estamos fazendo, mas tem que tomar cuidado. Nem sempre a questão vai ser uma questão de um único assunto. Às vezes ela traz 2, 3 temas. No dia de hoje, por exemplo, né, eu estou gravando aqui no estúdio o tema aplicação da lei penal. Daqui a pouco nós temos um podcast, inclusive, aí eu vou parar as gravações, esse último bloco. Amanhã eu vou estar gravando, por exemplo, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, e você tem que ir juntando essas informações da sua cabeça, fazendo suas anotações. Porque no dia da prova, pode ser que você tenha uma questão que fale só de aplicação da lei penal. Aí você, para acertar essa questão, é assistir esses 4 blocos de aula. Mas tem questões como foi essa aqui, e a IBFC ela faz essa brincadeirinha. Ela cobra de você, por exemplo, um assunto que está no artigo 3º do Código Penal. Olha para a tela para eu te mostrar isso, até para você entender mais essa característica da banca. Ó. Dê uma olhada. Essa letra A aqui, ó, a letra A, para você acertar ela, você tem que conhecer o artigo 3º. A letra B, para você conhecer ela, tem que ser o quê, professor? Tem que ser o artigo 4º. Aqui, ó. Ela vai falar sobre o tempo do crime. Aí você pega aqui agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Aí você pega a letra C, ó, a pena cumprida no estrangeiro, beleza, essa daqui, ó, a fundamentação dela é no artigo 8º. Aí você já pega aqui a letra D, tá em qual artigo, professor? Tá no artigo 15. Ah, professor, agora eu entendi. Significa então que a banca, volta comigo, que a banca ela pode fazer isso? Ela pode, é claro que ela pode. Ela não pode cobrar o que está fora do edital, mas se tiver do edital, meus irmãos, ela pode fazer isso com você. Então não se iluda. Às vezes ela pode cobrar de você uma questão. Na mesma questão, a letra A falar sobre crimes contra a pessoa, a letra B é uma informação de crimes contra o patrimônio, a letra C, crimes contra a administração pública, e aí você não pode ser pego de surpresa, você já tem que saber disso. É por esse motivo que direito penal é uma das matérias que eu fiz questão de gravar para vocês com essa pegada do IBFC para você ficar atento. A maioria das questões do IBFC é letra da lei, mas tem umas pegadinhas ali que você tem que ficar atento, beleza? Então já falei para você aqui na tela comigo de novo, já falei para você que a letra D não é, que tá errado não. Aí vem que a letra, aliás, que a letra D não é a alternativa, correta, né? Sobra pra gente que a letra B, ó, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Realmente aqui, ó, de fato mesmo, tá? Cuspida e escarrara, tá? Aqui a letra B, tá? De acordo com o Código Penal, diretamente lá do artigo 4º. Se você pegar aqui, ó, artigo 4º do Código Penal, a gente voltar lá, tá exatamente assim, ó. Vamos voltar no 4º? Olha aqui, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Agora veja a letra B. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Entendeu aí, Carlão, qual a importância de você estar com o vadimeco? Até falei mais cedo isso pro Carlão. Se você está assistindo a aula com o vadimeco aberto, isso que eu mostrei para você do artigo 4º é o Código Penal. Então você está assistindo a aula, está marcando, ó, beleza, tudo bem, porque não tem como, é humanamente impossível você decorar, gravar, como diz meu pai, né, abre aspas para a palavra gravar. Meu pai fala assim, ó, você tem que ser um verdadeiro gravador nessas provas, né, meu filho? Quando eu era concurseiro, ele falava muito isso para mim, viu, Carlos? Tem que ser um verdadeiro gravador, porque meu pai viu, às vezes, lendo várias vezes o mesmo artigo em voz alta ainda. Por quê? Porque assim, eu ativava, né, e evitava a questão do sono. E meu pai, aí você tem que gravar mesmo, né? Assim, pai, é quase que gravar aqui. Mas graças a Deus deu certo, né? E hoje eu consigo dar orgulho pro meu velho, assim como você vai dar orgulho pros seus pais aí também. Amém? Bora lá, professor, tudo certo. Já consegui entender essa questão aqui. Agora, de meio para a tela, vou ensinar vocês agora, nós vamos estar trocando as informações aqui sobre um outro assunto chamado de extraterritorialidade. É um assunto de certa forma, um pouco delicado quando a gente fala desse assunto aqui. Falei que a gente ia finalizar uns 20 minutos, mas a gente vai gastar até mais que isso, que a gente vai falar de outros pontos também. Mas o que é a chamada extraterritorialidade? Ela está atrelada ao assunto aplicação da lei penal, mas só para que você entenda, a extraterritorialidade, vem para a tela comigo, a extraterritorialidade é a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira com relação a um crime que aconteceu no estrangeiro. Então veja, aqui nós não temos mais crime praticado no Brasil. Quando a gente fala de extraterritorialidade, que está no artigo 7º, ó, que está lá no artigo 7º do Código Penal, a gente está falando de quê? Nós estamos falando de um crime que aconteceu fora do Brasil, ou seja, em outro país. Se esse crime estiver relacionado entre aqueles previstos no artigo 7º, significa dizer que o Brasil tem sim a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira. Professor, eu, de certa forma, eu não consegui entender, tá? Eu vou te dar alguns exemplos básicos aqui para que você consiga entender. Vamos imaginar que João, né, praticou um crime de roubo lá nos Estados Unidos. Tem possibilidade de João, né, que é um cidadão brasileiro, mas que está morando lá nos Estados Unidos, ser responsabilizado criminalmente aqui no Brasil? É claro que tem. Professor, quais são essas possibilidades? Quais são os crimes? Quais são as pessoas? Qual é o tipo de crime? Quais são os requisitos para que essa punição aconteça? É o que a gente vai estudar em extraterritorialidade. Então, quando alguém perguntar a você, candidato, o que é extraterritorialidade? Você vai responder o quê? Você vai responder, é a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a um crime que foi praticado fora do Brasil, ou seja, em outro país. Fora do território nacional, porque nós temos o território nacional, espaço físico e espaço jurídico, que é o nosso espaço aéreo correspondente, ou a depender em mar territorial do Brasil. Então, se eventualmente acontece um crime fora do nosso território, seja um território nacional ou até território nacional por extensão, né, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º e 2º do Código Penal, nós temos uma extraterritorialidade, que o crime aconteceu fora do Brasil. Por isso que a gente chama de extraterritorialidade. E agora nós veremos quais são os tipos de extraterritorialidade e o que é possível fazer, ou o que é preciso ocorrer para que o indivíduo seja punido no Brasil. Beleza? Bora lá? Antes disso, eu vou inclusive até pedir o Carlão, enquanto eu estiver explicando para vocês,
Eu vou até deixar esse relógio de banda aqui, Carlão, vou jogar esse relógio aqui do ladinho, não sei se você vai conseguir pegar ele aqui depois, que ele tá disparando um alarme aqui. Acho que é cedo demais da conta, né? Ele tá disparando o alarme, nós vamos cortar pra tela. Quando vir pra tela, o Carlos vai conseguir vir aqui, pegar esse relógio e levar lá pro outro lado, porque senão essa porra não vai parar de disparar aqui. O negócio é bem direto ao ponto aqui com vocês. Bora lá, na tela com a gente, que eu vou explicar e o Carlos vai pegar o relógio. Olha que bacana. Vamos lá. Extraterritorialidade, é o artigo 7º. O que eu tenho que fazer para acertar essas questões, professor? Para acertar essas questões aqui, irmão, o que você precisa fazer é, de fato, ler o código. Se você não ler o código, vai ser difícil você acertar, porque veja o que diz o código, ó. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Então significa, ó, viu? Embora cometido no estrangeiro. Então isso aqui é a extraterritorialidade. E aí eu nem preciso explicar para vocês por que é extraterritorial, porque é fora do nosso território. Então, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Inciso 1, os crimes de... Aqui, nesse inciso 1, nós temos a chamada extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada. Beleza. Depois eu explico para você por que é incondicionada. Essa expressão incondicionada aqui tem um porquê. Vamos lá. Quais são esses crimes? Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, Estado, do território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação instituída pelo poder público. Isso aqui também, se acontecer lá fora, vai ser punido no Brasil. Depois, crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. E depois, crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tá vendo aqui que nós temos 4 hipóteses, ó, tá vendo? Ó, A, B, C e D. Esses 4 crimes, esses 4 alíneas que eu citei aqui, faz parte da chamada extraterritorialidade incondicionada. Professor, agora eu não entendi. Por que do nome incondicionada? Porque ela independe. Veja o que diz o parágrafo primeiro. Ó. O parágrafo primeiro diz assim, ó, nos casos do inciso 1, o agente aqui é o bandido, tá? Quem praticou o crime, ó. O agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Volta comigo. Significa o quê, professor? Significa que independente do que aconteceu lá fora, o camarada vai ser punido no Brasil. Claro que se a gente for estudar isso um pouco mais aprofundado e tudo mais, né, se algum professor de direito penal, até mesmo de outras matérias assistir essa aula, vai pensar assim, ah, mas isso é a letra da lei, a gente tem posicionamento, etc, que não pode... Eu sei, o direito internacional fala que inclusive esse artigo ele foi até declarado inconvencional, aquela coisa toda, comparado com normas internacionais, mas não é isso que eu quero tratar aqui. E eu sempre digo isso, viu, Carlão, você que está aí do outro lado, eu sempre digo, eu não ministro aula para outro professor, eu ministro aula para aluno. Tem professor que quer ficar falando difícil, quer explicar o que não precisa ser explicado numa aula dessa. Eu estou preparando aqui policiais penais. Eu não estou preparando você para fazer o concurso de diplomata. Eu não estou preparando você para concorrer a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mesmo porque lá nem sequer é prova, é indicação política. Mas o que eu quero que você entenda? Que eu não ministro aula para outro professor. Então, eu sou o cara que eu estou pouco me lixando, eu estou cagando e andando para que outro professor vai pensar. E eu estou preocupado com o que o meu aluno vai fazer na hora da prova. E ele precisa acertar em prova. Então, se na hora da prova eu perguntar a você, a expressão extraterritorialidade incondicionada significa o quê? Você vai marcar o quê? Significa que o indivíduo que praticar algum crime que está relacionado como crime de extraterritorialidade incondicionada, ele vai ser punido no Brasil, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Professor, mas ele foi condenado lá, como é que ele vai ser condenado aqui? Vai ferir um princípio chamado de ne bis in idem, que em latim, traduzindo em português, significa o camarada não pode ser punido 2 vezes pelo mesmo delito. Tá? Tem esse princípio, o Supremo Tribunal Federal falou sobre isso. Pode ficar tranquilo, eu já li 23 livros de direito penal, eu não estou aqui para brincar com os senhores. Mas numa prova de letra da lei como é o IBFC, ela está cagando por isso aí, irmão. O IBFC não vai perguntar para você o posicionamento, declaração de inconvencionalidade do artigo 8º do Código Penal, ele vai perguntar para você, sabe o quê? O que está na letra da lei. E aí você tem que ficar atento. Olha para a prova de novo, vamos lá. Isso aqui ó, é a sua prova, basicamente. Ó. Ele vai perguntar isso aqui para você. Ó. Nos casos do inciso 1, o agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado. Então, camarada, foi punido lá, beleza, irmão, vai ser punido aqui de novo. Mas como é que vai funcionar essa punição? Olha o que diz o artigo 8º. O artigo 8º diz, ó, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idêntica.
Não sei se você lembra, mas teve uma questão do IBFC cobrando isso aqui. E o erro foi justamente a palavra não. Vamos ler de novo o artigo 8º para você entender. Só lembrando, o artigo 8º ele é aplicável para esse tipo de extraterritorialidade, ou seja, a extraterritorialidade incondicionada. Ele diz, ó, a pena cumprida no estrangeiro, o camarada cumpriu uma pena lá no estrangeiro, ó, tá aqui, ó, foi condenado e cumpriu a pena lá no estrangeiro. O que que acontece com ele aqui no Brasil? Essa pena no Brasil ela vai ser atenuada, se ela for, obviamente, diversa, né? Digamos que lá foi pena privativa de liberdade. E aqui no Brasil, por esse mesmo crime que ele cometeu lá, ele foi punido, por exemplo, por uma pena restritiva de direito. Então nós temos as penas diversas, né? Aí essa pena que ele cumpriu lá vai atenuar, trazer algum tipo de benefício para ele aqui no Brasil com relação à pena que ele vai ter que cumprir aqui. Agora, nela é computada, ó, ou nela é computada quando idênticas, ou seja, volta comigo, lá nos Estados Unidos, ele praticou, digamos que um crime contra a vida, né, do presidente da República. E aí, eu digo o presidente da República Brasileira, né, ele praticou esse crime, mas ele praticou o crime lá, né, quando o presidente do Brasil estava lá passeando, por exemplo, ele tentou matar o presidente do Brasil. Tudo bem, aí lá ele cumpriu uma pena, lá a pena que ele cumpriu foi uma pena privativa de liberdade. Aí ele foi solto lá, chegou aqui no Brasil. Digamos que lá ele cumpriu 10 anos. Chegou aqui no Brasil, ele foi condenado a 20, por ter tentado matar o presidente, nosso presidente, quando estava lá. Professor, aqui no Brasil ele vai cumprir quantos anos? Peraí, lá era pena privativa de liberdade? Era. Quantos anos que ele cumpriu lá? 10. Qual foi a pena aplicada aqui no Brasil? 20. Então, beleza. O que é computar? Por mais que eu não sou bom de matemática, né? O caso do outro lado é o rei da matemática, mas vamos lá. Quanto que é 20 menos 10? Dá 10. Então ele vai cumprir ainda mais 10 anos no Brasil. Vem comigo para a tela. Isso aqui diz aqui o artigo 8º. O artigo 8º diz que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversa. Ou nela é computada, vai subtrair o que ele cumpriu lá. Ó. Ou nela é computada quando idênticas. Isso aqui é o que diz o artigo 8º. Esse parágrafo 1º e esse artigo 8º, os dois, eles são aplicáveis, aqui ó, vejam só, eles são aplicáveis a essas hipóteses aqui de extraterritorialidade incondicionada. Ele vale para esses casos. Por isso que a gente diz que é uma extraterritorialidade incondicionada. Por que é incondicionada? Porque não tem nenhum requisito. É de forma bruta. O indivíduo vai ser punido no Brasil. Como eu disse a vocês, se a gente analisar mais aprofundado, ao pé da letra, né, esse artigo 8º já foi até declarado inconvencional pelo Supremo Tribunal Federal, falando que ele é incompatível com normas internacionais. Na nossa apostila, tem apostila também, você sabe muito bem que toda videoaula, todo tema aqui nosso tem uma apostila em PDF para aquelas pessoas que gostam de ler. Tá? Prefere o material em PDF. Tem apostila que já tem lá lei seca, já tem jurisprudência, tem 20 questões comentadas para você. Também tá tudo prontinho lá. Tem explicação teórica, lei seca, 20 questões comentadas e tem ainda a parte da jurisprudência. Então, tudo isso aqui que eu estou te falando tá também na apostila. E na apostila eu tenho que falar isso com mais detalhes sobre essa situação do Supremo aí, para que você não se confunda. Mas aqui eu já expliquei para você que não precisa, tá? Ótimo, professor, já entendi. Isso aí é extraterritorialidade incondicionada. O que eu tenho que fazer para decorar e acertar isso aí em prova, Carlão? Irmão, é ler. Ler, ler e ler. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Quais são os 4 casos, quais são as 4 hipóteses em que a extraterritorialidade ela é incondicionada? Aí você está lá no artigo 7º, inciso 1. Quando você vai para a linha A, fala crime contra a vida ou liberdade de quem? Do presidente da República. Vamos para a tela, melhor dizendo para você. Ó, tá aqui, ó. Crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Depois, contra o patrimônio ou fé pública. Cuidado, às vezes coloca aqui, ó, patrimônio ou administração pública. E não é patrimônio ou fé pública da União, Estado, DF e tal. Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia. Tem uma questão do IBFC que cobrou bem isso aqui, ó. Fundação instituída pelo poder público. Às vezes tem uma fundação lá em Nova York. Foi uma fundação instituída pelo poder público. Ou então, vamos imaginar que é um prédio da administração pública brasileira, é um prédio da Justiça Federal, às vezes lá em Nova York. Eu sei, é difícil uma situação dessa, mas só para você entender. Aí alguém foi lá e praticou um dano contra aquele prédio. Aquele patrimônio é um patrimônio de quem? Da União. Aí, meu amigo, aquele camarada poderá ser punido no Brasil. E essa questão aqui já foi cobrada pelo IBFC, ó, bem essa parte aqui, ó. Fundação instituída pelo poder público, alguém praticou um crime contra o patrimônio ou fé pública dela, vai responder pelo crime. Depois, volta comigo, crime contra a administração pública, por quem está a seu serviço. E aí depois tem, por último e não menos importante, dentro da extraterritorialidade incondicionada, nós temos a figura do crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Uma vez um aluno me perguntou no presencial, porque esse assunto, extraterritorialidade, é um dos assuntos, de certa forma, menos adorado, né, pelos alunos.
E aí teve um aluno que perguntou, professor, mas aí é muita coisa, como é que eu vou decorar tudo isso? Eu falei assim, eu não decorei esse negócio. Eu tô falando aqui olhando para você. Se você filmar aqui ao redor, meu amigo, não tem nada, tem as anotações aqui embaixo. Você pode ver que eu não estou olhando aqui, eu estou olhando para você, do outro lado. Então, se eu decorei, por que você não pode decorar? Ah, professor, mas eu não sou tão inteligente quanto o senhor. Não existe isso, irmão. Você está conversando com um camarada, você está tendo aula com um camarada que reprovou 3 vezes. Eu reprovei na 5ª série, reprovei na 6ª série, reprovei na 7ª série. Que hoje é chamado de 6º, 7º e 8º ano, 3 anos seguidos. Para você ter uma ideia. Isso, 2005, 2006, 2007. Então, o que tem na sua cabeça agora nesse momento que você pensa que você também não pode decorar isso? É claro que você pode, é questão de querência. Se você se esforçar, lidar melhor com essa dificuldade que você pensa que você tem, você vai conseguir vencer. Vem para a tela de novo, veja. Agora nós temos um outro tipo de extraterritorialidade, que é a extraterritorialidade condicionada, beleza? Agora já é no inciso 2, ó. Aqui nós temos um outro tipo. E esses nomes aqui são nomes o quê? São nomes doutrinários, não está na letra da lei, por isso é que você precisa assistir a aula. Extraterritorialidade condicionada, ela tem um motivo de ter esse nome, ela tem algumas condições. Aqui os crimes, aqui já é um pouco mais difícil do Brasil punir o camarada. Quais são os crimes primeiros? Ó, nós temos crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Esse é o primeiro tipo de crime. Segundo tipo de crime, crime praticado por brasileiro. Então, em regra, se for um crime praticado por brasileiro, o camarada foi brasileiro, está lá fora, praticou um crime. Esse crime não fazia parte desses aqui da primeira hipótese, porque se ele fizer parte da incondicionada, a punição dele já vai ser aqui, ó, nos termos do inciso 1, tá vendo? Já vai estar aqui. Mas não era nenhum desses crimes, era um outro crime qualquer, professor. Então, mas o cara era brasileiro, ó, crime praticado por brasileiro. Então ele já pode ser punido no Brasil também por ele, viu? Por esse crime. E depois, os crimes praticados em aeronaves, tá aqui, ó, aeronaves, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Aí, nesse caso, ela é de propriedade privada, tá? É uma aeronave ou embarcação brasileira, mas ela não era pública, porque se ela for pública, ela é extensão do território brasileiro. Está lá no artigo 5º, para o primeiro ou segundo, se eu não estiver enganado, salvo melhor juízo. Mas você imagina agora uma embarcação, uma aeronave privada, mas que tem matrícula aqui no Brasil, ou seja, ela é privada, mas é uma aeronave que pertence ao povo brasileiro, a propriedade dela é de um brasileiro ou de alguma pessoa, empresa que tem sede no Brasil, enfim. Ela é brasileira, aquela aeronave. Nesse caso, se o crime é praticado a bordo dessa aeronave ou então nessa embarcação, o indivíduo que estava lá, que praticou esse crime, se ele não for julgado lá no estrangeiro, ele vai ser julgado aqui no Brasil. Então nós temos 3 hipóteses, 3 possibilidades aqui, que fazem parte da extraterritorialidade condicionada. Ou seja, volta comigo, são possibilidades do indivíduo ser responsabilizado criminalmente no Brasil. Tudo bem, professor, mas agora, qual é a diferença da extraterritorialidade incondicionada para a condicionada? Na incondicionada, o camarada pode ser condenado ou absolvido no estrangeiro e vai ser punido no Brasil. O que vai acontecer é aquela hipótese lá do artigo 8º, né? Se já estiver cumprindo pena, vai atenuar ou computar. Beleza, aqui não. Na condicionada, vem para a tela. Na extraterritorialidade condicionada, olha o que acontece. Ó. Aqui eu até repeti para vocês aqui a condicionada no caso do inciso 2, né? Isso aqui são os 3 casos, só para você entender. O que diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º diz, ó, nos casos do inciso 2, quais são os casos? Esse que eu acabei de ler com vocês, ó, que eu trouxe para cá novamente. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, por isso, aqui são as condições. Ó. Essa palavra condição faz com que ela seja chamada de quê? De extraterritorialidade, o quê? Condicionada. Sacou a ideia? É assim que funciona. Beleza, professor? Então, lá, quais são as condições? Vamos imaginar aqui para que um brasileiro seja punido, né? Ele praticou um crime lá fora, ó, praticado por brasileiro. Ó, vamos lá. O camarada tem que entrar no território nacional. O fato, ó, ser o fato punível também no país em que foi praticado. Depois, está o crime incluído entre aqueles pelas quais a lei brasileira autoriza a extradição. Depois, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E depois, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Perceba que é o tanto de requisito que tem. Essas aqui são as condições. E detalhe, se cai na prova perguntando, você vai responder. Ó, são condições cumulativas. Tem que acontecer todas elas. Todas. Então, às vezes, essa possibilidade aqui do inciso 2, ó, essas 3 possibilidades aqui, eu até chamo em alguns momentos, viu, Carlão, aqui de
Punição quase impossível 1. Por que é uma punição quase impossível? Porque é muito difícil o Brasil conseguir reunir todas essas condições. O cara entrar no território nacional, o crime tem que ser crime lá também, o crime tem que estar incluído entre aqueles que o Brasil autoriza a extradição. Então é uma série de requisitos. O camarada não pode ter sido absolvido, não pode ter sido perdoado no estrangeiro. São muitas condições para que esse indivíduo seja punido também no Brasil. Então, na tela comigo, esses 3 casos aqui da extraterritorialidade condicionada, depende do concurso, ou seja, de ocorrer todas essas condições aqui. E aí nós temos aqui, por último, e não menos importante, a chamada extraterritorialidade hipercondicionada. Ó. Aqui agora nós temos extraterritorialidade, ó, hipercondicionada. O que é a extraterritorialidade hipercondicionada? É apenas uma hipótese. Ó. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Essa expressão aqui é redundante, não precisa, porque se é extraterritorialidade é porque é fora, né? Estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que são essas condições aqui, e ainda por cima tem que ter o quê? Não pode, ó, não foi pedida ou negada a extradição, e tem que haver ainda requisição do ministro da Justiça. Então são essas. Veja, se um estrangeiro praticar um crime contra um brasileiro, esse estrangeiro pode ser punido no Brasil? Pode. Mas depende dessas condições que está no parágrafo anterior. O parágrafo anterior é o quê? O parágrafo segundo. Essas condições aqui, ó, essas 5 possibilidades. E ainda por cima. Não pode ter sido pedido ou negada a extradição desse estrangeiro e depois tem que haver requisição do ministro da Justiça. No caso da extraterritorialidade hipercondicionada, essa que está aqui no parágrafo 3º, volta comigo, eu chamo de punição quase impossível 2. É muito difícil o camarada ser punido aí, esse estrangeiro. Quase que impossível trazer esse cara para cá. É muito difícil ele ser punido. Mais fácil é ele ser responsabilizado lá fora. Então, assim nós fechamos essas 3 hipóteses de extraterritorialidade. Extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, inciso 1, a linha A, B, C e D. Extraterritorialidade condicionada. Artigo 7º, inciso 2, a linha A, B e C. Extraterritorialidade hipercondicionada. Artigo 7º, parágrafo 3º. Professor, como é que eu faço para decorar e diferenciar as 3? Lendo. Tem que ler. E ainda, eu nem estou falando para você dos princípios e tudo mais. Tem alguns princípios que ajudam você a entender melhor cada uma delas. Eu deixei já na apostila prontinho para vocês. Tá? E o objetivo da aula é trazer uma aula mais resumida. Agora, veja que eu vou mostrar até uma questão para vocês agora sobre esse assunto. Vem na tela comigo. Veja, ó, questãozinha básica aqui de 2022, tá bom? Faz 2 anos essa questão, mas ainda pensa ser uma questão até de certa forma atualizada. Foi cobrada lá na Polícia Civil da Bahia. Qual é a banca? Você já sabe, a banca que vai fazer o nosso concurso aqui da Polícia Penal. Tá aqui, ó, banca IBFC. Bora lá. O que diz a questão? Ó? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes, vamos lá, letra A, contra o patrimônio do presidente da República, errado. Não é patrimônio. Se você voltar aqui um pouquinho, ó, é vida ou liberdade. Por isso que eu falei, cuidado com as pegadinhas, tá bom? As pegadinhas estão aí, cai quem quer, ó. Crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. A questão colocou exatamente o que estava aqui, ó. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Aí vem a primeira hipótese, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Olha o que diz a questão na maldade. Contra o patrimônio, não é patrimônio, é vida ou liberdade. Então você passa aqui, ó, o X no patrimônio. É assim que a banca cobra. Letra B. Contra o patrimônio ou fé pública de fundação instituída pelo poder público. Corretíssimo. Vamos voltar aqui, eu falei até para vocês que tinha uma questão dessa. Ó. Volta aqui para você ver uma coisa. Vou grifar agora a parte. Ó, fundação instituída pelo poder público. Exatamente o que está aqui. Está onde, professor? Está aqui na questão. Ó. Beleza? De fato, o gabarito vai ser letra D. Vamos só apontar o erro das demais. Ó. Contra a administração pública por qualquer agente. Não é qualquer agente. É contra a administração pública por quem está a seu serviço. Volta um pouquinho e você vai ver. Ó. Contra a administração pública. Ó o erro. Ó. Por quem está a seu serviço. A questão falou o quê? A questão falou que é por qualquer agente. Não é qualquer agente. Aí a letra D vem agora pra gente e fala. Ó. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou estrangeiro. Errado. Crime de... Não tem essa expressão estrangeiro, ó. Tá errado aqui. Se você volta... Aliás, se você volta aqui, ó. Vamos lá para você ver de perto, ó. Quando fala do genocídio, ó. De genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Lá falou que
Na questão, por que está errado? Porque ela falou que o indivíduo tem que ser brasileiro ou estrangeiro. E a letra E, praticados em aeronave de propriedade privada quando em território estrangeiro. Sim, tem essa parte aqui, mas essa parte não é da extraterritorialidade incondicionada. Essa letra E aqui faz parte da condicionada. Se você olhar, está aqui embaixo, ó. Praticado em embarcações de aeronaves brasileiras, mercante de propriedade privada, quando em território estrangeiro. Tá vendo aqui? E olha o detalhe, a questão tanto que vem completa. Você olhar, ó, praticados em aeronave de propriedade privada, quando em território estrangeiro. Beleza? De fato, realmente aqui, ó, gabarito aqui é letra B de bola. Brasil? Ficamos por aqui, então. Diferente do que eu pensava, a gente vai ter ainda mais um bloco, tá bom? Mas é um bloco curtinho. Próximo bloco, vem pra tela que eu vou te mostrar aqui, ó. No próximo bloco a gente vai tratar disso aí, de contagem de prazo e frações não computáveis da pena. Ou melhor dizendo, Carlão, volta comigo aqui. Melhor dizendo, a gente não vai fazer um próximo bloco para isso aí, não. A gente vai fazer mais um bloco. Carlão, falta quantos minutos aí? Se faltar 3, você faz o 3. Se falta 2, você faz o 2. Falta quantos para dar 30? Ou já completou 30? Já completou 30, né? Beleza. Ó, não vamos fazer um próximo bloco. Vamos matar logo esse negócio aqui, tá bom? Vamos para a tela. Deixa eu ensinar para você aqui um assunto chamado de contagem de prazo. Vamos fazer só esses dois aqui, já terminou, ó. É contagem de prazo e frações não computáveis da pena. O que é contagem de prazo? Contagem de prazo é só para você aprender a contar o prazo em direito penal, entendeu? Funciona o seguinte, ó. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Professor, o que é isso aqui? É só para você aprender a contar o prazo. Vamos imaginar o seguinte, ó, que o indivíduo, ele foi preso aqui, por exemplo, ó, no dia 1º de um mês. Então aqui nós temos o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, 7 e assim sucessivamente, tá? Deixa eu passar aqui como se fosse o calendário, para que vocês possam situar aí. Ele foi preso aqui, ó, no domingo. Beleza, ó. Ele foi preso aqui no domingo. Domingo, aqui foi segunda, aqui é terça, aqui é quarta, quinta, sexta e aqui é sábado. Vamos imaginar que bem aqui na sexta-feira, por exemplo, ó, inclusive foi feriado. Então eu vou até dar uma colorida aqui no negócio. Vamos imaginar que aqui nessa sexta-feira, ó, sexta-feira aqui foi feriado. Aqui domingão, né? Muita gente de folga, beleza, sábado aqui, inclusive muita gente de folga. Para que serve essa contagem do prazo? É só para você aprender a contar prazos em direito como um todo. Na verdade, no direito penal. Quando o código ele fala assim, ó, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, volta comigo, significa dizer que se o camarada foi preso no domingo, esse dia é contado. Não interessa o horário que ele foi preso, esse dia de domingo vai ser contado para ele. Professor, mas ele foi preso domingo às 23 horas e 50 minutos. Faltava 10 minutos para ser na segunda-feira, né? No caso, dia 2. Nesse caso, ainda assim, o dia, o domingo, esse dia primeiro, no domingo, ainda considera-se como contado o prazo, considera ali uma contagem de prazo para efeito de cumprimento da pena de prisão dele? Compensa, continua compondo. Professor, mas era feriado, não interessa, foi preso no feriado. Veja, não interessa os dias, os meses e os anos, contam todos os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. No direito penal é diferente do direito processual penal. No direito processual penal, os prazos são diferentes. Na maioria das vezes são prazos para a defesa, por exemplo. Então lá vai beneficiar o réu. São prazos para que a defesa possa apresentar uma resposta à acusação, que é, obviamente, ali a primeira peça de defesa que o advogado vai apresentar ali, mediante depois da intimação do réu e tudo mais. Então, se eventualmente cai para você perguntando, o prazo do direito penal é a mesma coisa do prazo no processo penal, você responde que não. O camarada tinha que cumprir lá 10 anos de prisão, de pena privativa de liberdade, né? E aí ele foi preso no domingo. A pena dele começou a contar no domingo ou só na segunda-feira, no dia útil? Começou a contar no domingo. Se finalizar no dia de domingo, não vai prorrogar para o próximo dia útil a soltura dele, tem que soltar naquele dia. Por quê? Olhe para a tela. Olha o que diz o código, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Esse calendário comum aqui, ó, ele também pode ser chamado de calendário gregoriano. Esse calendário que nós temos, janeiro, fevereiro, março, abril. Então aqui não interessa, tá? Se é feriado nacional, se é um feriado local, se é, professor, mas é porque a minha religião fala que nesse dia aqui não conta. Não interessa.
tá? O Estado é o Estado laico, não estou aqui defendendo religião de ninguém, é só para você entender isso. Tudo bem? Professor, tá tudo certo, já consegui entender aqui. Ótimo, vem para a tela. Se você já conseguiu entender, tem uma outra situação aqui que é as frações não computáveis da pena, no artigo 10. Aliás, no artigo 11. O que é as frações não computáveis da pena? É aquilo que o réu vai ganhar de benefício. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia. E na pena de multa, o que é desprezado é as frações de cruzeiro. Aqui é porque o código é antigo, não é mais cruzeiro, é frações de real. O que é a fração do dia, professor? A fração do dia são as horas. Tá vendo? E aqui hoje, se a gente atualizar frações de cruzeiro, agora é real, as frações do real é o quê? Os centavos. Então, quando o indivíduo ele for, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bacana aqui para vocês, às vezes nem condiz com o que, de fato, tecnicamente é falado, mas só para você entender. Imagina que o indivíduo foi condenado a uma pena de multa e aí ele tinha que pagar determinado valor X. Não vai ter centavos ali, 20 dias multas no valor de R$1.000, R$ 1.322,45. Os 45 centavos, o que, professor? É desprezado, não é levado em consideração. Como se fosse um benefício para o réu. Nas penas privativas de liberdade também, você não vai ver condenar o réu assim, ó, condena o réu a 20 anos, 20 dias e 22 horas de prisão. Não, as horas é desprezado, né? Não é contada. Se você olhar para a tela junto comigo, ó, desprezam-se, vejam. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade, na restritiva de direito, as frações de dia, ou seja, essas horas são dispensáveis. Tudo bem? Ó, se você olhar para a tela agora, meus irmãos, vai estar assim, ó, veja, missão concluída com sucesso. De novo comigo, muito obrigado pela sua presença e pela sua paciência aí do outro lado. Prazer imenso estar com você ao longo desses 4 blocos. Eu espero que você faça uma boa prova para a Polícia Penal do Estado de Goiás. A gente tem um encontro marcado, não somente nas próximas aulas, mas tem um encontro marcado lá na Polícia Penal. Amanhã é meu plantão lá na Polícia Penal. Tá bem? Você ainda não vai estar lá amanhã, mas eu muito espero que seja o mais breve possível. Beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e até a nossa próxima e extraordinária oportunidade. Valeu!